Você nasce no coração do século XIV, em uma Europa devastada pela peste negra, pela fome e pelo fanatismo religioso. O mundo lá fora é um caos de lama e orações, mas para você, o destino já foi traçado antes mesmo do seu primeiro choro. Você não é um camponês, nem um nobre. Você pertence a uma classe de pessoas desonestas, os carrascos e torturadores. Desde o berço você respira um ar diferente. Enquanto outras crianças sentem o cheiro de pão fresco ou feno, o ar da sua casa é pesado, impregnado com um odor que você levará anos para identificar. O cheiro de ferro oxidado e medo destilado. Sua mãe, uma mulher que envelheceu 10 anos em 5, olha para você com uma mistura de amor e profunda lamentação. Ela sabe que, para o mundo, você não é um bebê, você é uma ferramenta em espera. Nível 1, a marca da exclusão. Aos 4 anos, você tenta atravessar a rua para brincar com as outras crianças que correm atrás de um aro de madeira. Mas, assim que você se aproxima, o silêncio cai sobre a vila. As mães puxam seus filhos para trás, fazendo o sinal da cruz com uma velocidade frenética. Elas não olham para você com raiva, mas com um pavor supersticioso, como se você fosse o próprio portador da peste. Você aprende cedo que sua família não pode entrar na igreja pela porta principal, nem sentar nos bancos com os outros fiéis. Quando você pergunta por que ninguém fala com vocês, seu pai, um homem de ombros largos e silêncios profundos, apenas aponta para as mãos dele, mãos que nunca parecem estar totalmente limpas, não importa o quanto ele as esfregue. Nível 2, o despertar no cadafalso, 8 anos de idade. A curiosidade é o seu primeiro crime. Você escapa de casa e segue a multidão até a praça central. No alto de uma plataforma de madeira, você vê o seu pai. Ele não é mais o homem silencioso do jantar. Ele está vestindo um capuz de couro escuro que oculta sua humanidade. Ele segura um braseiro acesso e uma pinça longa. Você observa, paralisado, enquanto ele aplica a justiça do rei. O grito que rasga o ar não soa como um som humano, mas como o de um animal sendo abatido. A multidão vaia e aplaude ao mesmo tempo, em um frenesi de sadismo e alívio. Por não estarem naquele lugar, quando seu pai desce do palco, o povo abre caminho, como se ele fosse um leproso. Naquela noite, ele te senta à mesa e diz: "Olhe bem para essas mãos, meu filho. Elas pagam o nosso teto, e um dia serão as suas." Nível 3, o afiador de agonias. Seu treinamento começa oficialmente. Seu pai o leva para as masmorras sob o castelo. O lugar é úmido, frio, e o cheiro de vinagre e excrementos é sufocante. Sua primeira tarefa não é ferir, mas cuidar das ferramentas. Você aprende os nomes de cada item como se fossem nomes de santos: a dama de ferro, a cadeira de inquisição, o esmaga-polegares, o garfo do herege. Você passa meses lixando a ferrugem, lubrificando as engrenagens da roda para que ela não range ao esticar tendões e mantendo os ferros de marcar sempre rubros no carvão. Você aprende que a tortura é uma ciência. Se o prisioneiro morrer rápido demais, você falhou com a lei. Se ele não falar, você falhou com a coroa. O objetivo é manter a vítima exatamente no limite, no ponto exato onde a alma quer sair do corpo, mas a carne a mantém presa para sofrer mais um pouco. Nível 4. A anatomia da dor. 14 anos de idade. Agora, você precisa entender o corpo humano, não como um médico, mas como um arquiteto do sofrimento. Seu pai traz carcaças de porcos e bois para o calabouço. Onde é o nervo que faz o braço parar de funcionar? Ele pergunta, enquanto você crava um estilete na carne. Você aprende a localização exata das articulações, a resistência dos ligamentos e a pressão necessária para quebrar uma costela sem perfurar o pulmão. Você percebe que o corpo é frágil, uma máquina de carne que pode ser desmontada
peça por peça. O seu stickman loiro agora tem olheiras profundas e um olhar que nunca relaxa. Você começa a ver as pessoas na rua não como seres humanos, mas como mapas de possíveis pontos de dor. Você sabe quanto tempo um homem leva para desmaiar por hemorragia e quantas horas uma mulher aguenta ficar suspensa pelos pulsos. Nível 5, o batismo de sangue. Chegou o dia do seu primeiro trabalho solo. O prisioneiro é um camponês acusado de roubar grãos do celeiro real. Ele é magro, sujo e chora copiosamente, jurando inocência. Seu pai fica no canto da sala, observando. O juiz quer uma confissão até o pôr do sol. Ele diz secamente: suas mãos tremem enquanto você ajusta os parafusos nos polegares do homem. O primeiro estalo do osso, quebrando, faz seu estômago revirar. Você quer parar, quer pedir desculpas, mas o olhar do seu pai te lembra que, se você falhar aqui, você não terá futuro, não terá comida e, talvez, acabe ocupando o lugar daquele homem. No final da tarde, o camponês confessa crimes que provavelmente nunca cometeu. Apenas para que você pare, você sai da masmorra e vomita na neve. Seu pai coloca a mão no seu ombro. O primeiro é o pior. Depois, você para de ouvir os gritos e começa a ouvir apenas o metal. Nível 6. O mestre das máquinas. Você se torna um mestre nos dispositivos complexos. Você aprende a usar o hack, o cavalete, uma moldura de madeira com roldanas que estica o corpo até que as articulações saltem das cavidades com um som de galhos secos quebrando. Você aprende a vontade do fogo, usando agulhas aquecidas sob as unhas, um método que deixa poucas marcas externas, mas destrói o psicológico da vítima em minutos. A igreja agora é sua maior cliente. Você é chamado para questionar supostos heréticos e bruxas. Aqui, a pressão é maior. Os inquisidores querem detalhes específicos de pactos com o demônio. Se você não conseguir extrair a história que eles querem ouvir, eles podem suspeitar que você está possuído ou que é um simpatizante. Para provar sua lealdade, você aceita o julgamento por ordalismo. Você deve mergulhar o braço em óleo fervente para provar que seus métodos são abençoados. Suas cicatrizes são suas medalhas de honra e vergonha. Nível 7. O pária de luxo. Você é agora o torturador oficial de 3 condados. Você ganha bem. O dinheiro de sangue é alto, pois ninguém mais quer o seu trabalho. Você mora em uma casa de pedra na periferia, mas o luxo é solitário. Você compra as melhores carnes, mas o açougueiro joga o seu troco no chão para não tocar na sua mão. Você compra as melhores roupas, mas elas sempre parecem cheirar a morte. Não importa quantas vezes sua esposa, uma mulher exilada como você, as lave com vinagre, você se torna um especialista em psicologia. Às vezes, você não toca no prisioneiro por dias. Você apenas senta na frente dele e limpa suas facas calmamente, descrevendo em detalhes o que cada uma faz. O medo é o seu melhor assistente. A maioria das pessoas se quebra antes mesmo da primeira gota de sangue cair. Você se orgulha da sua eficiência, chamando a si mesmo de artesão, um mal necessário para manter a ordem em um mundo de caos. Nível 8. O declínio e a herança. O tempo é cruel com o torturador. Seus ouvidos estão zumbindo após décadas de gritos em salas fechadas. Suas articulações doem pelo esforço de girar manivelas pesadas e apertar tornos. Mas o pior é a tremedeira. Suas mãos, antes cirúrgicas, agora oscilam. Um erro em uma sessão de tortura resulta na morte acidental de um nobre que precisava ser interrogado. O rei está furioso, sua reputação desmorona. Você olha para o seu filho mais velho, que acaba de completar 13 anos. Ele é loiro como você era, com olhos cheios de sonhos de ser um bardo ou um cavaleiro. O seu coração dói. Mas a lei da linhagem é implacável. Você o leva para o porão, o mesmo lugar onde seu pai te levou.
Este é o nosso fardo, meu filho. Você diz, vendo a luz nos olhos dele se apagar instantaneamente. Você vê a si mesmo nele e sente uma náusea, que o álcool não consegue mais curar. Conclusão: o silêncio das sombras. Você morre aos 52 anos, uma idade milagrosa para quem viveu entre cadáveres e doenças. Não há missa de sétimo dia. Não há choro na vila. Seu corpo é levado em uma carroça coberta para o cemitério dos desonrados, um pedaço de terra infértil, onde as ervas daninhas crescem mais do que a grama. Seu filho enterra você sozinho, sob o olhar frio de um guarda. Enquanto ele joga a primeira pá de terra, ele ouve o sino da igreja tocando ao longe. Ele sabe que aquele sino não é para você. Ele limpa o suor da testa com as mãos que agora começam a ficar manchadas de ferro e óleo. Os pesadelos que te assombraram por 40 anos agora têm um novo dono. Você se foi, mas a linhagem do sofrimento continua, um elo inquebrável em uma corrente de dor que o mundo exige, mas que ninguém ousa agradecer. O ciclo recomeça e, em algum lugar, um novo grito ecoa no silêncio da noite.